Hoje vamos falar do primeiro ETF de Selic Smart do mercado brasileiro, o LFTB11. E eu já quero começar apresentando as informações básicas do ETF. O ticker LFTB11, ele tem 17 ativos, mas a maioria é Selic e tem um pouquinho, 10% de IPCA+, bem longo, mas eu já vou explicar um pouco mais sobre o índice. O patrimônio líquido dele é de 5 bilhões, a taxa de administração é de 0,19% ao ano. E essa taxa já está cara. Já foram lançados outros ETFs que replicam o mesmo índice ou índices muito parecido, bem mais baratos. Então a Investo está demorando muito para baixar essa taxa aqui, porque eles já deviam ter baixado esse valor. O rebalanceamento dele é mensal, sem exposição cambial, porque é Selic, é em reais. O imposto de renda é de 15% sobre o ganho de capital. O formador de mercado é o BTG. Desde 2024 nós temos esse ETF na Bolsa Brasileira. A liquidação, como todo ETF de renda fixa, é D+1. E eu vou falar agora um pouco sobre o índice. O índice desse ETF é o índice que segue 90% da carteira em Selic e 10% em IPCA+. Ele tem esse IPCA+, apenas para conseguir o PMR do fundo ficar em 720 dias, superior a 720 dias. E aí você vai pagar 15% de imposto de renda. Se não conseguir ficar em 720 dias, esse garante e ele consegue, tá pessoal? Mas só para vocês entenderem. Se não conseguir ficar em 720 dias, pode cair na alíquota ou de 20% ou na de 25%. Então tomem cuidado que tem ETFs de renda fixa que pagam 20% ou 25%. Esse aqui não é o caso, ele paga 15% sempre, porque ele garante que você vai ficar superior a 720 dias. Por isso o IPCA mais longo dentro da carteira. E o comportamento desse índice é muito aderente à Selic. Ligeiramente abaixo nesses momentos que os juros estão altos ou ligeiramente acima quando os juros estiver baixo. Então tem esses dois poréns, né? Ou vai estar um pouco abaixo ou um pouco acima, mas normalmente ele vai ser muito aderente à Selic. Eu já vou mostrar um gráfico aqui e vocês vão ver que é bem aderente à Selic. E aqui está o gráfico já e pode ver, o CDI rendeu 26%. O CDI é a base para a Selic também, né? A Selic é a base do CDI, o CDI só é um pouquinho menor que a Selic. E o LFTB11, 24,75%. Então rendeu muito próximo, você pode ver que a direção deles é muito parecida, mas vai estar sempre isso daí, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. Não é como se você fosse ficar pobre ou rico com essa diferença, isso não vai acontecer. No longo prazo, a média vai ser igual praticamente, porque os dois vão render muito, muito próximo, eles sempre vão andar um do ladinho do outro. E muitos de vocês gostam de me perguntar se vale a pena esse ETF. E é lógico que vale a pena esse ETF. Ele é muito bom, ele representa a Selic e na maior parte do tempo, assim, foi ele que representou a Selic na minha carteira de investimento pessoal. Mas hoje ele não é mais. Por quê? Porque já foram lançados ETFs mais baratos do que ele. E aí, não é que eu vendi ele da minha carteira. Eu mantive ele lá, não tem problema. Mas os meus aportes novos estão sendo feitos nos mais baratos. Porque é ruim, nesse caso, vender um para comprar o outro, quando é a mesma coisa, porque você vai acabar pagando imposto de renda antecipado e não faz sentido nas estratégias de ETF. Então deixa ele lá, deixa ele render. Mas os aportes novos vão sendo feitos apenas no que está mais barato. Pelo menos na minha carteira, e eu faço isso. E esse tipo de ETF que segue a Selic, que está muito aderente à Selic, é para todo mundo. Todo mundo tem que ter uma parcela desse ETF dentro da carteira, porque essa parcela representa os pós-fixados. Então dá para todo mundo ter esse ETF dentro da carteira. A única diferença é do percentual. Quanto mais iniciante você for, maior é o percentual para esse tipo de ETF que você tem que dar. E quanto mais avançado você for, quanto mais conhecimento você tem, você pode diminuir o percentual desse ETF e alocar nas outras áreas que você queira investir. E uma dica para você que é iniciante: use esse ETF na maior parte da sua carteira, porque provavelmente você não deve estar conseguindo bater o CDI e deve estar com uma dificuldade de entender até o porquê. Esse ETF vai te deixar muito aderente ao CDI, você vai ter tempo e rendendo bem para continuar estudando, aprendendo mais e depois vai devagarinho mudando a estratégia e aumentando o percentual das outras classes de ativo. Então comece bastante exposto nesse tipo de estratégia, porque você vai caminhar muito próximo do CDI e vai conseguir uma rentabilidade boa para sua carteira enquanto você ainda for iniciante. Mas eu quero deixar um aviso bem claro aqui para você. Existem dois ETFs com os nomes muito parecidos. Esse que eu estou falando agora, o LFTB11,
E existe o LFT-S11. E o LFT-S11 não serve, não invista nele por um longo prazo. Ele é a maior furada que você pode cometer no seu patrimônio. O imposto de renda do LFT-S11 é de 25%. É a maior alíquota. Não invistam nele nem por engano. O LFT-P11 é o que dá para ser carregado por longo prazo. Não confundam os dois, não façam essa cagada, porque isso pode tirar uma grande parte da sua rentabilidade. E se eu conseguir fazer você entender mais sobre o LFT-B11, deixa o like e se inscreva no canal, porque eu posto vídeo novo todo dia ensinando você a investir melhor. Eu penso assim, se eu te ensinar, é uma via de mão dupla. Se eu te ensino, você me segue, assiste meus vídeos, deixa um like, comenta, e aí vai me ajudando com o engajamento. E aí a gente vai se ajudando nessa parceria. Então não se esqueça de deixar o like nos meus vídeos, que me ajuda bastante. Comenta pra mim qual que é o ETF que você tem dúvidas e quer aprender mais, que eu vou pegar daqui para gravar alguns vídeos. E obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo. Até lá, meu amigo.